Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os temas dessa edição. Museus, ruas históricas e espaços culturais entram no roteiro de estudantes do Paraná e ajudam a transformar a aprendizagem em experiência. O esgotamento profissional cresce no debate sobre saúde mental e a rotina das mulheres ajuda a mostrar porque esse tema exige atenção. Na volta ao trabalho, o período de amamentação também envolve direitos. O problema é que muitas mães ainda não sabem o que a lei garante. A inteligência artificial chegou de vez à disputa por vagas no ensino superior e já aparece entre os cursos mais concorridos do país. E a proteção de crianças e adolescentes na internet ganhou novas regras com orientações para famílias, escolas e plataformas digitais. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. CNT. Aprender não acontece só dentro da sala de aula. Quando os estudantes visitam museus, caminham por espaços históricos e entram em contato com a memória da cidade, o conteúdo ganha outra dimensão. No Paraná, escolas da rede estadual têm usado aulas de campo para aproximar os alunos da história, da arte, da cultura e também da formação profissional. O conteúdo que começa no quadro, no livro ou na explicação do professor pode ganhar vida fora da escola. Em museus, ruas históricas e espaços culturais, os estudantes encontram objetos, imagens, edifícios e memórias que ajudam a ampliar o que foi trabalhado em sala de aula. É estudo de campo como experiência, uma oportunidade de observar, perguntar e relacionar informações para entender que o conhecimento também está nos lugares por onde a cidade conta a sua própria história. Eu acho muito importante essas visitas de campo no museu, porque é uma outra maneira de você se relacionar com a história, com a memória, com os temas que são abordados não só no museu, né, assim, enquanto Museu Paranaense, mas ter essa vivência de um espaço cultural que é histórico, que também traz outros tipos de linguagem. Em Curitiba, estudantes do ensino médio participaram de uma atividade que começou pelo Centro Histórico e terminou no Museu Paranaense. A visita reuniu conteúdos de arte e história em um percurso que levou os alunos a observar a cidade, reconhecendo espaços de memória e entrando em contato com diferentes formas de preservação cultural. O Museu Paranaense é o terceiro museu mais antigo do Brasil, ele comemora 150 anos em 2026, então ele traz mais de 500 mil itens no seu acervo e acervo super variado dentre as áreas de pesquisa da antropologia, da história, da arqueologia, mas também das artes, da arte contemporânea. A importância desse tipo de visita está justamente no encontro entre tempos diferentes. O estudante vê objetos antigos, manifestações artísticas e exposições que ajudam a pensar o passado a partir das questões do presente. Assim, o museu deixa de ser apenas um lugar de contemplação e passa a funcionar como espaço de diálogo. Não é um museu que fica preso numa história que está no passado, mas sim a gente consegue trazer a preservação desse passado, trazer esse patrimônio a partir de um presente, a partir das reflexões de temas que estão muito contemporâneos também. A experiência também ajuda a abrir portas. Em uma turma com mais de 40 estudantes, apenas um aluno já tinha visitado o Museu Paranaense antes. Depois da visita mediada, muitos saíram com registros, perguntas e vontade de voltar com mais tempo. Esse é um dos efeitos mais importantes da aula de campo. Ela apresenta o espaço cultural como um lugar possível, acessível e parte da vida dos estudantes. O objetivo foi para eles poderem vivenciar, para poder ter essa experiência na prática, muito daquilo que a gente conversa em sala de aula. Aqui não foi uma aula só de uma matéria, foi de todas as matérias. Eles viram história, eles viram o espaço geográfico, eles viram o espaço no entorno, o comércio, a economia. Então, você consegue linkar com vários conteúdos para eles vivenciar um pouco na prática aquilo que a gente trabalha, os conteúdos teóricos. A atividade também passou pelo Sesc Paço da Liberdade, no centro histórico da cidade. Ali, além de conhecer um dos edifícios mais tradicionais da capital paranaense, eles observaram comércios tradicionais e alternativos da região central. E nesse caso, a cidade se transformou em objeto de estudo.
Foi muito fora do nosso cotidiano, né? Tipo, sempre bom conhecer coisas novas, sair da nossa rotina, né? Muito bom. Foi muito legal, achei bem interessante. Eu aprendi mais sobre a história de Curitiba, um pouquinho do nosso estado também, bastante coisa que eu não sabia. A aula de campo é uma estratégia muito interessante de aprendizagem, né? Ela estimula o olhar crítico, mostrando que os alunos podem ocupar diferentes espaços da cidade. É uma forma de ampliar o mundo das crianças e dos adolescentes. E depois do intervalo, vamos entender por que o burnout tem afetado tantas mulheres e quais sinais merecem atenção. É logo mais. E agora a gente volta falando sobre saúde mental e rotina de trabalho. O burnout, também conhecido como esgotamento profissional, tem aparecido cada vez mais nas conversas sobre produtividade e sobrecarga. E entre as mulheres, esse tema ganha um peso ainda maior, porque muitas acumulam diferentes jornadas, além de cobranças que nem sempre aparecem na agenda, mas que pesam no corpo e na mente. Cansaço todo mundo sente, mas quando a exaustão deixa de ser pontual e começa a afetar o trabalho, o sono e a disposição, é preciso dar mais atenção. O burnout não é apenas uma semana difícil ou um dia muito estressante. A Organização Mundial da Saúde define a síndrome como resultado do estresse crônico ligado ao trabalho, quando esse estresse não foi administrado com sucesso. O burnout nada mais é do que uma estafa, de um processo onde a mulher ela chega num ponto onde ela não é mais produtiva, portanto, cansaço, por tanta atividade. O tema tem ganhado força porque os afastamentos por saúde mental vêm crescendo no país. Em 2025, a Previdência Social concedeu mais de 500 mil benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais. A maior parte para mulheres, que representaram cerca de 60% desses afastamentos. Na prática, o esgotamento pode aparecer de diferentes formas. Além da sensação de não dar conta, podem surgir irritabilidade, perda de concentração, distanciamento emocional, queda de rendimento e o corpo também costuma dar sinais. Tem mulheres que podem entrar em quadros depressivos, tem mulheres que podem entrar em quadros de ansiedade, em crises de pânico, e tudo isso faz com que o nosso cérebro libere substâncias que fazem mal para o nosso organismo. E muitas vezes a gente tem respostas orgânicas em relação a isso. Cefaleia, diarreia, intestino preso, enjoo. Entre as mulheres, a discussão passa também pela sobrecarga. Muitas enfrentam a jornada profissional e, ao mesmo tempo, continuam responsáveis por grande parte das tarefas domésticas e dos cuidados dentro de casa. O trabalho invisível também cansa, e esse acúmulo ajuda a explicar por que a saúde mental feminina precisa ser olhada com mais atenção. Por que isso começou a vir à tona? Porque realmente a nossa carga ela é muito grande, né? Nós temos, primeiramente, a nossa carga da casa, né? Tenhamos filhos ou não, sejamos casadas ou não, a gente tem a nossa casa para cuidar. Nós temos as nossas contas para pagar, nós temos os nossos pets para cuidar. Essa diferença aparece nos dados. No Brasil, as mulheres dedicam em média quase 10 horas a mais por semana do que os homens ao trabalho de cuidado não remunerado. E quando isso está combinado com determinadas profissões, o impacto emocional é ainda maior. Dentro da medicina, muitas especialidades trazem um peso grande em relação a isso também, né? Então, lidar com a doença todos os dias, as conversas com os pacientes, as conversas com as famílias, isso tudo traz muito peso para as mulheres.
faz com que a gente possa desenvolver doenças autoimunes, pode desenvolver o burnout, que é essa estafa. O burnout não é falta de força, falta de fé, preguiça ou incapacidade. É um sinal de que a rotina passou do limite e de que a pessoa precisa de apoio. Muitas vezes a gente não consegue sair disso sozinho, né? A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda dos nossos colegas terapeutas, a gente precisa muitas vezes de medicação, muitas vezes a gente precisa se afastar de alguns tipos de trabalho, a gente precisa reorganizar a agenda e entender que a gente não é máquina. A prevenção também passa por mudanças individuais e coletivas. Do lado das empresas entram ambientes mais saudáveis, metas possíveis, combate ao assédio, respeito aos períodos de descanso e atenção aos riscos psicossociais. Do lado da rotina pessoal, é importante observar sinais de alerta e reservar tempo real para a recuperação. Sono, atividade física, lazer, vínculo social e momentos sem cobrança não são luxo, são parte do cuidado com a saúde. A gente é gente, tá? Então, meninas, cuidem da rotina de vocês, tá? Não deixem com que o externo venha lá para dentro a ponto de lesionar, né? Lesionar nossas emoções, lesionar o nosso corpo orgânico. Procuremos atividades que nos deem tempo de ócio, que nos deem tempo de lazer, que nos deem tempo de saúde, a atividade física, a leitura, a meditação. E falando da sobrecarga vivenciada pelas mulheres, a gente aproveita para falar de direitos que são garantidos para mães no ambiente de trabalho, principalmente durante o período de amamentação. Muitas mães que retornam para a rotina profissional depois da licença não sabem o que é assegurado por lei nesse momento. Depois da licença maternidade, voltar ao trabalho nem sempre é simples. Muitas mulheres precisam lidar com a saudade do bebê, a nova rotina e o desafio de continuar a amamentação mesmo durante o expediente. Por isso, a legislação brasileira prevê alguns direitos que ajudam a tornar esse retorno mais leve e acolhedor, garantindo condições para que a mãe consiga manter os cuidados com a criança nos primeiros meses de vida. Muitas mães acreditam que a proteção legal termina quando a licença maternidade acaba. Mas a verdade é que o retorno ao trabalho e a rotina com o bebê trazem direitos fundamentais. A amamentação, por exemplo, é um deles. Muita gente não sabe, mas a lei garante à mulher 2 descansos de 30 minutos cada durante o expediente para amamentar ou coletar leite até o bebê completar 6 meses. E esse período deve ser computado como jornada de trabalho. Além das regras que garantem proteção e acolhimento no ambiente de trabalho, o atendimento preferencial também é um direito fundamental nesse período. A prioridade deve ser respeitada em filas, serviços e estabelecimentos públicos e privados, não apenas para gestantes, mas também para mães que estejam amamentando e para pessoas acompanhadas de crianças de colo. A medida tem como objetivo garantir mais conforto, segurança e acessibilidade a quem vive essa fase de maior demanda física e emocional. Nesse sentido, a lei também garante atendimento preferencial, não apenas para gestantes, mas também para lactante e pessoas com crianças de colo. Isso é válido em bancos, supermercados, órgãos públicos, entre outros. Por isso, é fundamental entender que isso não é uma gentileza, mas sim o cumprimento da lei para garantir o bem-estar da criança e a dignidade da mãe. A rotina de gestantes, mães que amamentam e famílias com crianças pequenas passa por muitas adaptações e o atendimento prioritário ajuda a reduzir o desgaste físico e o tempo de espera em situações do cotidiano. E daqui a pouco a inteligência artificial aparece também na escolha da carreira. O interesse pela área cresceu e já movimenta a disputa por vagas nas universidades. É já já. A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito aos laboratórios
e se tornou uma área de formação cada vez mais procurada no ensino superior. O resultado aparece nos números. Em 2026, o curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás ficou entre os mais concorridos do país, com 846 pontos na nota de corte do SISU. Nos últimos anos, cursos de inteligência artificial começaram a se multiplicar nas universidades brasileiras, acompanhando a demanda de um mercado que quer profissionais preparados para trabalhar com dados, automação e novas tecnologias. E na UFG, essa procura se traduziu em uma concorrência histórica, numa instituição que tem como diferencial ter sido a pioneira na criação do primeiro curso de IA do Brasil, que iniciou as aulas em 2020 e desde então o tema ganhou corpo, reconhecimento e conexões com pesquisa e inovação. Hoje já são mais de 30 cursos, mas a gente carrega esse pioneirismo. Acho que o segundo fator é que hoje são mais de 70 empresas que contratam projetos de pesquisa e inovação aqui da UFG no tema, então há esse reconhecimento nacional como a grande ilha de excelência no tema de inteligência artificial, então isso ajuda, obviamente, acho que todos querem estudar no lugar onde aquele tema ele tem o maior reconhecimento possível, né? E também, obviamente, esse momento social que a gente vive da nova revolução industrial, que, obviamente, a IA é uma das componentes, não é a única, mas, sem dúvida, a mais recente e talvez a mais importante nesse ciclo de novo desenvolvimento industrial que tem acontecido na sociedade. A alta procura também tem relação com a forma como a inteligência artificial passou a atravessar setores inteiros da economia e do serviço público. Hoje, a tecnologia está por trás de soluções em saúde, agricultura, indústria, logística, educação e segurança. E tudo isso demanda formação. E segundo o professor, existe um componente de tempo, porque entrar cedo em uma janela de oportunidade pode fazer diferença para o desenvolvimento do país, considerando que cada revolução tecnológica reposiciona economias e cria novas vantagens competitivas. Todas as revoluções industriais demonstraram para nós, né, e aí puxando um pouco lá da ciência da história mesmo, que o tempo em que você toma ações é muito determinante nos resultados que você colhe, né? Então não adianta, até adianta, mas é muito determinante se você entra 1 ano depois da grande janela de oportunidade ou 50, 500 anos depois, né? Então, por exemplo, o Brasil ele teve uma revolução industrial tardia e nós sentimos reflexo sobre isso no nosso desenvolvimento social até hoje. Então, é muito importante que as universidades elas contribuam na formação de recursos humanos para competências atreladas a essa nova revolução industrial, para que a gente possa usufruir dos benefícios e do desenvolvimento social e econômico. O avanço dos cursos de inteligência artificial mostra que a disputa por vagas acompanha uma mudança maior que está ligada ao papel da tecnologia e como ela está reorganizando profissões e abrindo novas áreas de trabalho. E ainda falando de tecnologia, a gente trata agora desse tema relacionado à segurança das crianças. Desde o dia 17 de março está em vigor no Brasil o ECA Digital, um estatuto que atualizou a proteção de crianças e adolescentes na internet e passou a definir deveres para plataformas e serviços digitais. E junto com essa discussão, o governo também colocou no ar um guia com orientações práticas sobre o uso de telas voltados para famílias e escolas, que pode ser acessado por qualquer pessoa. Crescer conectado virou regra, mas isso não significa que a gente aprendeu a lidar bem com o digital. E os impactos aparecem cedo, estão no sono, no rendimento escolar e até na forma como as crianças e adolescentes constroem relações. Vários estudos vêm comprovando que isso tem criado uma série de problemas para crianças e adolescentes que talvez não tenham a mesma condição de que nós adultos para conseguir regrar no seu dia a dia o uso de telas ou o uso dessas ferramentas digitais. O ECA Digital foi criado para estabelecer limites e responsabilidades. A lei vale para produtos e serviços digitais direcionados para crianças e adolescentes ou com acesso provável por esse público. Ela reforça a proteção de dados, segurança, prevenção de violências e também a educação digital como parte do caminho. Entre as medidas estão regras mais duras para o acesso a serviços restritos para menores, com verificação de idade e bloqueio de crianças e adolescentes em plataformas de apostas, por exemplo. Antes mesmo da lei começar a valer, o material já vinha preparando esse debate.
Trata-se do Guia Crianças, Adolescentes e Telas, com recomendações baseadas em evidências e orientações para famílias, educação e políticas públicas. Esse material ele vem antes do ECA Digital, traz uma série de recomendações. Quando dá um celular próprio para um adolescente, ele afirma que crianças de 0 a 2 anos não podem ficar acessando telas, fala sobre o diálogo que é necessário construir com adolescentes para o uso mais consciente desses dispositivos digitais. Então ele traz várias orientações para quem trabalha com educação, para quem trabalha com saúde e para as famílias. Na escola, esse tema deixou de ser só combinado de sala. O digital atravessa a rotina e pede letramento. Significa que é necessário entender como circular informação, como reconhecer mentira bem feita, como se proteger e como respeitar direitos no ambiente online. Hoje o papel é muito importante, né? A internet é um outro mundo que os estudantes estão aí, já estão inseridos e trazem isso para dentro da escola. Então o papel desse letramento digital é uma coisa muito importante. Inclusive são matérias do novo ensino médio. O objetivo é fornecer ferramentas e criar uma cultura de uso dos meios digitais que seja mais segura e responsável. E para contribuir com essa missão, o guia completo está disponível na página gov.br/guiatelas e apresenta recomendações e ferramentas para famílias e educadores. Para quem tem criança em casa, será que algum hábito mudou depois do ECA Digital? E para quem quer garantir a proteção delas, a informação é o primeiro passo. E para isso esse guia pode ser um ótimo aliado, né? E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando nossos conteúdos, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.